imaginar, sentir esse desejo, falar a respeito disso e gerar ações. Esse processo gera realidade. Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Movimento Pervenire, um canal para transformar a sua vida, exponencializar os pilares de sua vida. Se você está chegando agora, eu peço que assista esse vídeo até o final e aí se inscreva se isso fizer sentido, compartilhe, comente aqui a respeito desse conteúdo e ative o sininho para receber notificações. Eu posto 2 vídeos por semana. Falando um pouquinho ali sobre o poder da imaginação, do pensamento e como isso influencia tanto em nossa vida, na nossa realidade. Muitos artigos, filmes, documentários, muito se fala sobre isso nos últimos anos. Frente ali a um estopim que se criou com alguns documentários que fizeram muito sucesso. E nisso livros também estimularam muito esse conhecimento, essa sabedoria que estava um pouco adormecida, ou digamos assim, nas mãos de algumas pessoas que conseguem gerenciar isso de uma forma tão fluida que tornam a sua vida, tornam a sua realidade, manipulam ali a sua realidade de acordo com o que desejam. Isso pode inicialmente parecer um pouco mágico para quem não detém muito essa sabedoria, mas é um processo que acontece de forma natural todos os dias em nossa vida. Frases icônicas como tudo que o ser humano imaginar, ele consegue concretizar, ou tudo que ele pensar, ele pode fazê-lo, são ou escondem uma realidade. Normalmente nós iniciamos na mente a construção de algo que desejamos realizar ou não. Por que eu digo ou não? Você já deve ter conhecido uma pessoa que costuma falar: eu sou muito azarado, tem um pensamento às vezes de muito medo, que as coisas não vão dar certo, comenta isso com frequência. E você olha para aquela pessoa e diz: realmente ele é azarado, né? Ele comenta e é uma realidade. Quanto mais você estimula algo em sua vida, proferindo palavras, tendo um sentimento, nesse caso um sentimento de medo, isso vai gerar uma energia dentro de um processo e você vai atrair isso para a sua vida. E de que forma que isso ocorre? Eu costumo separar em 2 etapas. A primeira etapa é esse pensamento, essa imaginação sobre algo. Então eu vou usar um exemplo aqui, que é bem comum para as pessoas, que é: eu quero evoluir na minha profissão, eu quero mudar de profissão, e eu imagino ali, nossa, eu seria muito feliz, por exemplo, sendo um jogador de futebol. E eu fico nutrindo esse desejo em minha mente. Isso acontece em especial numa fase ao qual nós somos mais jovens e às vezes vamos nos despercebendo disso com o tempo, quando nos tornamos adultos, por causa dessa bola de neve que acaba ocorrendo no dia a dia. A gente torna a vida mais complexa e acaba não prestando atenção nesses pensamentos que geram essa cadeia que eu vou comentar. Então, nesse exemplo do jogador de futebol, eu acabo nutrindo isso, começo a falar isso com as pessoas, começo a conversar a respeito disso, começo a sentir felicidade por comentar a respeito disso, empolgação a respeito disso. E, então eu imaginei, eu estou sentindo falando sobre aquilo e eu começo a criar ações a respeito disso. Começo a treinar, a jogar futebol, começo a me envolver mais com pessoas que são jogadores. E se eu paulatinamente continuo nesse fluxo, começa a me surgir oportunidades de me tornar de fato um jogador com o tempo. Então eu persisto com aquela energia que nasceu do meu sentimento, que eu comentei a respeito, que nasceu também da minha imaginação, esse desejo. Isso faz com que eu entre em contato com pessoas que têm uma congruência com essa energia, ou seja, pensam da mesma forma, querem ser jogadores ou já são jogadores. E com o passar do tempo, eu recebo oportunidades para me tornar um jogador. Entende que isso foi um processo?
eu me imaginei assim, independente das minhas restrições. Eu comecei a falar sobre isso e sentir que isso era uma possibilidade de fato. E acabou influenciando a minha realidade. E eu comecei a entrar nesse mundo como um jogador de futebol. Esse exemplo simples eu trago no fator de construir o início de uma nova realidade. Essa é uma etapa muito batida em vários canais, de várias formas que trouxeram a sabedoria. Você já deve ter ouvido algo a respeito. E isso ocorre naturalmente todos os dias. Como eu comentei, tanto da forma boa quanto da forma ruim. Quando eu não presto atenção na minha imaginação, nos meus pensamentos, eu começo a ter um descontrole a respeito disso. E os pensamentos ou as influências externas começam a controlar a minha vida, gerando realidade que não é provavelmente a que eu desejo no meu dia a dia e na minha vida. E eu passo a caminhar numa estrada que eu não conheço, que eu não entendo como funciona, simplesmente as coisas acontecem. E o segundo ponto, essas duas etapas que eu comento, essa segunda etapa seria não só gerar essa nova realidade, como manter essa realidade que eu desejo. De que forma? Também com o mesmo processo, sempre nutrindo uma energia que seja congruente com essa realidade que eu quero para mim. Por isso que, voltando ali no aspecto do jogador de futebol, no exemplo que eu dei, muitas pessoas conseguem adentrar essa realidade que gostaria e depois, com o passar dos anos, não conseguem sustentar isso e acabam se desviando por um motivo ou outro. Mas normalmente está ligado a não manter ali a mentalidade, os sentimentos, essa energia nutrida de uma forma correta para continuar com os seus objetivos, continuar com a realidade que você desejava lá atrás. Porque se despercebe desses sentimentos, dessa mentalidade, desses pensamentos que acabam permeando a sua rotina do dia a dia. Isso faz com que outras realidades, o externo, novamente influenciem. Então ele conquistou o início, mas ele não conseguiu sustentar. Esse processo funciona nessas duas etapas. O processo de iniciar a realidade e de manter a realidade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez a sua vida não é da forma como você deseja, porque você não está voltando lá no início, prestando atenção onde é a raiz, nos seus pensamentos. Será que os seus pensamentos são congruentes com a realidade que você quer ter? Será que quando você conversa com as pessoas, você conversa alimentando essa realidade que você quer ter? Ou é totalmente desvinculado a isso? É contra esse desejo que você está nutrindo? E as suas ações, que é o último fato ali desse processo, a última etapa desse processo. Será que as suas ações são congruentes com os seus sentimentos, com o que você profere, com o que você fala e com os seus pensamentos? Se alguma parte desse processo não estiver tendo dada a devida atenção, você possivelmente não vai conseguir alcançar e manter a realidade que você deseja para a sua vida. A reflexão que eu deixo com esse vídeo é: pare e reflita sobre os pensamentos que você está tendo dia a dia e qual é a influência das pessoas que te cercam nesses pensamentos. Será que as pessoas falam e agem da forma que é totalmente linkada ao seu objetivo, à realidade que você deseja? Ou você está sempre em ambientes e conversando com pessoas, tendo conversas que não são de acordo com esse objetivo? Isso é um ponto muito importante que nós normalmente deixamos de lado. São somente pensamentos, veio e passou, enfim. Claro, é muito difícil você gerenciar, eu digo que quase impossível, todos os seus pensamentos durante o dia. Mas é a maior quantidade deles, a intenção que está impregnada neles e a energia que você coloca que vai desencadear
todo o restante do processo e, inclusive, vai manter o que você já tem. Quando você estimula pensamentos ruins, fala a respeito de situações ruins, o que normalmente ocorre quando você está passando por um momento que não é satisfatório na sua vida, um problema que você está tendo que seja relativamente grave, está te consumindo, cada vez que você deixa se levar quanto a isso, ou seja, não tem sentimentos e pensamentos bons que você está saindo desse momento, você está cavando cada vez mais esse buraco. E quanto mais fundo, mais difícil é de sair. Mais força e mais energia elevada você vai ter que ter para conseguir sair desse buraco. Então, um ponto importante aqui é, se você entender que está se desviando pensamento, sentimento, proferindo palavras e ações da realidade que você quer, cabe você tirar esse tempo e reorganizar isso para que dê continuidade a uma vida de prosperidade, harmonia e abundância. Espero que esse vídeo tenha agregado para você nessa reflexão. O autoconhecimento, a meditação, uma série de fatores, uma série de ferramentas contribuem para isso. Vou deixar alguns vídeos linkados aqui para você conseguir assistir e expandir um pouquinho essa sabedoria. Deixe seus comentários aqui se você já passou por algo assim, está passando, tem dificuldades a esse respeito. Eu vou ter um prazer enorme em responder ali e contribuir de alguma forma para que você consiga expandir aí, para que você consiga elevar todos os seus pilares de vida, seja físico, emocional, espiritual, familiar, financeiro, enfim. Esse é o meu propósito com o Movimento Pervenire. Uma semana de muita luz, torne-se inabalável. Até mais.